Um, dois, três. Bom, pessoal, nós estamos aqui para mais um diálogo ambiental, né? É um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo Nonato, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Nós estamos tratando aqui essa semana, esse diálogo ambiental, nós estamos tratando da Semana do Meio Ambiente, que é um projeto já desenvolvido pela Secretaria Municipal em suas escolas durante o ano, mas que por conta da pandemia, esse, esse ano tivemos que nos reinventar. Então, a secretária, junto com sua equipe técnica, está promovendo essas rodas de conversa, esses diálogos com, com vários profissionais, várias pessoas com a sociedade civil sobre o meio ambiente. O tema que nós vamos discutir hoje são estratégias diárias para uma vida sustentável. E como convidados, nós temos aqui a professora Ana Flora, da Univasf, a professora Maiane Nóbrega, também da Univasf, e a professora Cília Negreiros, do IFP Corrente. Eu queria passar a palavra para a professora Flora, para que ela nos dê as boas-vindas e diga o que, é que a gente veio fazer aqui hoje. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Silvio Negreiros e à Secretaria de Educação pelo convite, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, certo? Sobre a temática de um projeto que a universidade, né, a Univasf, desenvolveu em duas escolas de São Raimundo Nonato, que foi o SET e o Edith Nobre de Castro. Então, desenvolvemos um projeto de educação ambiental, certo? Visando atender às propostas sustentáveis da Agenda 2030. Né? E o que é essa agenda? Né? Ela foi elaborada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Essa organização ela é composta por 193 países do mundo, né? E dentre eles está o nosso Brasil. Então, esses países se reuniram no dia 25 de setembro de 2015 e estabeleceram um pacto global. E esse pacto, ele visa, né, melhorar o nosso mundo, olhando tanto para as pessoas, para o planeta, visando atender a paz do nosso mundo e também a prosperidade. Certo? E uma das propostas dessa agenda é acabar com a fome e a pobreza no mundo, promover a agricultura sustentável, promover paz, saúde, educação e igualdade entre todas as pessoas. E isso tudo sem esquecer do meio ambiente, preservando e conservando todas as formas de vida do nosso planeta. Certo? Então, para isso, tem que ter um empenho de todo mundo. Então, tem que ter projetos políticos, né, engajando parlamentares, governadores, empresários e cientistas, mas também a ONU viu que seria impossível atender todas essas metas, certo? Se não houvesse a colaboração de cada cidadão do nosso planeta. Então, cada um de nós, integrantes da sociedade civil, precisamos fazer a nossa parte nesse grande pacto mundial. Então, como estamos, que o Silvio acabou de falar, estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente, eu trouxe para vocês as metas dessa agenda que visam principalmente atender, né, a qualidade, melhorar a qualidade dos nossos ambientes, né, na nossa natureza, tanto ambientes aquáticos quanto ambientes terrestres, certo? Então, vou falar para vocês 3 metas específicas dessa Agenda 2030, certo? Que visa o meio ambiente. Então, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, conservação e uso sustentável dos oceanos, mares, recursos marinhos, rios, para o desenvolvimento sustentável, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né, gerindo de forma sustentável nossas florestas, combatendo a desertificação, a exploração dos recursos naturais e tentar deter, reverter, né, a degradação que a gente causou até agora e evitar que a nossa biodiversidade
seja perdida. E aí vocês podem estar pensando, poxa, um bocado de coisa, parece coisas grandes e difíceis, inacessíveis, como é que eu, né, um cidadão comum, no meu cantinho, posso fazer alguma coisa para contribuir numa coisa tão grande, né? Então, a agenda propõe justamente que cada um possa fazer a sua parte, que cada um possa se comprometer, né, em mudar seus hábitos, pequenos hábitos no nosso dia a dia, que possa contribuir de forma efetiva para que isso aconteça, né? Então, a agenda, inclusive, ele fala que pessoas até indiferentes e as mais preguiçosas podem fazer a grande diferença nesse intuito de salvar nosso planeta e melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então, agora eu passo a palavra para as professoras Cílias e Maiane, que elas vão descrever, né, alguns passos que a gente pode estar fazendo para fazer a nossa parte. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, dada pela Secretaria da Educação para discutir esse tema. Então, aqui hoje eu quero apresentar um pouquinho do projeto Capivara Sustentável, que é um projeto da Univasf, aqui no campus Serra da Capivara, que é justamente sobre isso, né? É refletir sobre o que cada um de nós pode fazer no dia a dia para mudar esse cenário ambiental, né? Conforme a professora Flora citou, dessas metas que nós temos a alcançar. Então, o que é que eu, na minha casa, posso contribuir? Então, o projeto visa divulgar ações nesse sentido. Eu separei aqui pelo menos 3 delas para pontuar aqui para vocês, que são muito simples e eu acho que todos nós podemos fazer. A primeira, e talvez a mais importante, é separar nosso lixo em casa. O mínimo que a gente pode fazer é separar entre o lixo seco, que é aquele lixo reciclável, e o lixo orgânico, que é aquele lixo compostável. A Cília vai falar sobre isso daqui a pouco. E esse lixo seco reciclável, vale lembrar que aqui em São Raimundo Nonato, nós temos os pontos de coleta. O Silverson pode lembrar para vocês onde são os pontos de coleta na cidade, e a gente pode encaminhar esse lixo reciclável para as cooperativas, que vão dar um destino melhor para esse resíduo, certo? Então, separar o lixo é o mínimo que a gente pode fazer nas nossas casas, é uma coisa simples, e, enfim, e ao alcance de todos, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar também é a redução. A gente precisa reduzir o consumo de plástico no nosso dia a dia, e aqui eu destaco especialmente aquele plástico das sacolas que vem no supermercado. Hoje em dia você vai fazer compras e são inúmeras as sacolas que o supermercado oferece para você, né? Desde você embalar suas frutas até levar as compras para casa. Então, eu peço que vocês reflitam sobre isso e recusem essa sacola. Vocês podem chegar no mercado e pedir uma caixa para acomodar suas compras, e essa mesma caixa vai servir para você acomodar seus resíduos recicláveis e encaminhar para os pontos de coleta, por exemplo. Então, já é uma estratégia. Também pode usar uma sacola retornável, né? Levar sua sacola, fazer as compras e trazer na sua própria sacola. Você já vai estar reduzindo aí o consumo de plástico de uma forma significativa. As embalagens plásticas também, elas podem ser reduzidas em inúmeras formas na sua casa, desde o detergente, né? Você pode trocar o detergente que você usa na pia por um sabão em barra, vai lavar os pratos da mesma forma e vai estar reduzindo aí uma embalagem. A escova de dente, usar aquela escova de dente com cabo de bambu, cabo de madeira, né? Que pode vir a ser compostável quando não mais servir para escovar os dentes. Enfim, N estratégia. O canudo. Vamos pegar o copo e colocar direto na boca, né? Por que usar o canudo? Não há essa necessidade. E se houver a necessidade de usar um canudo, que use o canudo reutilizável. Enfim, eu poderia falar muito mais de estratégias de trocas conscientes que a gente pode fazer no dia a dia, mas vocês podem conferir lá no Instagram do projeto Capivara Sustentável, que é onde eu divulgo essas pequenas ações que a gente pode fazer e pode vir a ter um impacto considerável no meio ambiente. Enfim, e por último, eu gostaria de
convidar vocês a refletir sobre o consumo, porque eu acho que tudo isso acontece porque a gente não para pensar no nosso consumo. O mercado oferece inúmeras opções, mas sou eu quem decido, sou eu quem escolho o que entra ou não na minha casa. Então, eu acho que tudo começa a partir de um consumo consciente, né? Se você escolhe de onde comprar e de quem comprar, né? Valorize o pequeno agricultor, valorize a agricultura familiar, valorize, enfim, esse consumo mais consciente, mais solidário, que já são ações que todos nós podemos fazer e podem impactar positivamente no meio ambiente. Bom, basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigada pela oportunidade. Eu passo a palavra para a professora Cília. Então, gente, obrigada pelo convite, Secretaria de Educação. Obrigada, meninas, também pela fala. Então, eu fiquei com a parte de compostagem para falar para vocês. E compostagem nada mais é do que você transformar o lixo que você tem em casa em resíduo orgânico, em adubo, tá? Tá, mas que lixo é esse que eu vou transformar? Então, sabe aquela sobra de alimento que você tem depois do almoço, depois do café da manhã? Você descasca uma batata, uma cenoura, uma banana, uma maçã, e que você joga aquela casca fora, o restinho da maçã que fica a semente que você joga fora, pronto, tudo aquilo ali, a casca do alho, a casca da cebola, tudo aquilo ali pode voltar para você em forma de adubo. Então, e existe uma maneira correta de se fazer e de se preparar aquilo para que se faça presente na sua vida e que seja utilizado dentro da sua casa. Se você é da zona urbana e que mesmo assim mora num espaço pequeno e que tem plantas dentro de casa, dá para fazer. Se você é da zona rural e que tem um espaço grande e que consome mais alimentos, porque tem grande produção, porque vende, porque sobra, ou por vários outros motivos, também dá para fazer. A diferença que vai acontecer é no tamanho do recipiente. Na zona, quem come menos alimentos vegetais e que tem menos resíduos, né, vai utilizar um recipiente pequeno, podendo ser até uma garrafa PET, onde você vai pegar esses alimentos de origem vegetal, ou seja, nada de botar carne, cortar ele picadinho, na mesma proporção que você coloca o alimento vegetal, você coloca uma parte de alimento seco, ou matéria seca, que pode ser serraria, pode ser o mato seco, pode ser barro, mistura bem misturado e coloca dentro de uma garrafa PET e tampa. Só que isso vai ser perfurado para que possa entrar um pouco de ar e as bactérias possam decompor aquilo ali, né? Vai apodrecer. Quando for maior a quantidade, do mesmo jeito. Só que você pode ir colocando à medida que for colhendo aquele material. Vai durar em torno de 2 a 3 meses para aquele lixo se transformar em resíduo orgânico, se transformar em adubo. Isso significa dizer que o lixo que você tinha vai se transformar em uma coisa boa. Ou seja, você está deixando de produzir lixo. Também significa dizer que 50% a 60% de lixo você está reduzindo. Você está reduzindo de 50% a 60% de lixo. É bom ou não é para o meio ambiente? É uma coisa boa. Isso eu estou falando de uma estratégia. E se você utilizar 2? E se você utilizar 3? Quantos por cento de redução de lixo você vai fazer na sua casa? E se seu vizinho aprender com você? E se você falar isso para
o seu familiar. Então, é por isso que eu dou mais uma estratégia. Escute, converse, participe de algumas reuniões, participe de conversa, de bate-papo. Se você tiver como fazer curso, faça curso, tá? Porque isso é importante, ganhar conhecimento. É por isso que a Secretaria de Educação está oferecendo isso para vocês, tá? Porque conhecimento sempre é bom. Uma dica aqui, outra dica acolá, a gente sempre aprende um pouquinho, tá? Então, essa é a fala que eu deixo para vocês, um pouquinho aí da compostagem, tá certo? E lembrando que na compostagem sempre vai escorrer aquele líquidozinho lá no final que a gente chama de chorume, né? Mas ele é um biofertilizante, ele é muito bom. Só que ele, quando ele é usado ele por inteiro, ele pode até matar. Mas, se você diluir em água, ele vira um fortificante. Então, a sua planta pode ser boa. Então, se você tem uma latinha lá de leite que não serve mais para nada, planta um coentro, eu lhe garanto que vai dar um monte de coentro, faz uma galinhada e chama a gente para comer. Viu? Então, essa é a minha fala, é o que eu gostaria de dizer. Se tiver alguma consideração, pode chamar aí. Eu queria fazer uma pergunta à professora Flora, porque ela falou, explicou muito bem a Agenda 30, o que é a Agenda 30, né? Mas, lógico, o nosso público-alvo aqui, principalmente, são crianças do ensino municipal, né? Que é do ensino fundamental menor, maior, até o 9º ano. Ou até, na nossa época, até a 8ª série, né? Na nossa época era a 8ª série, né? 9º ano é agora. Professora Flora e professora Maiane também, como que essas crianças podem contribuir? Como que elas podem começar a ajudar nessa questão dos 4 R, né? Reutilizar, reciclar, reaproveitar e reusar. Como que a gente pode passar essa mensagem para as crianças? Obrigada, Silverson, pela pergunta. Então, respondendo, eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu nas escolas, que era justamente tentando mostrar para as crianças como pequenas coisas podem ser feitas no nosso dia a dia e que como cada um pode fazer um pouquinho de parte. Então, uma das atividades que a gente desenvolveu no colégio, nas 2 escolas atendidas, foi a distribuição de copos retornáveis, certo? Para que a gente deixe de utilizar copos descartáveis. Então, a gente leva sempre na bolsa o nosso copo retornável, porque copos descartáveis, primeiro, não são recicláveis, porque aquele plástico, ele é muito... de uma qualidade muito inferior. Na realidade, eles podem sim ser reciclados, mas no Nordeste a gente não tem essa tecnologia, né? Então aqui a gente não tem como fazer isso, e no Sudeste, para enviar esse material, não sai viável financeiramente, porque para você conseguir reciclar tem que ter uma quantidade muito grande, né? Então, aqui no Nordeste, copo retornável é lixo direto para o ambiente, né? Então, além disso, um copo plástico, ele gasta em volta de 3 litros de água para ser fabricado, né? Enquanto que um copo retornável, a gente gasta mais ou menos 500 ml de água para lavá-lo. Para fabricar o copo retornável, gasta também energia, então a gente estaria economizando aí, usando o copo retornável e levando sempre na nossa bolsa. A gente estaria economizando água, energia e não agredindo o meio ambiente com lixo, né? Outra coisa que a gente levou para as escolas foi, primeiro, reduzir o uso do canudo, né, que também é um plástico que aqui no Nordeste não é reciclável, que vira lixo na certa. Primeiro que muitas vezes a gente nem precisa desse canudo, desse acessório para poder consumir o que a gente precisa, e se realmente ele for necessário, existem outros meios. Então, a gente também levou para as escolas as alternativas de
canudo de papel, que a gente distribuiu para os alunos, e também tem os que a professora Maiane falou antes, que são os retornáveis, que eles podem ser de bambu, aço, esses a gente leva para casa e lava após o uso e podem ser reutilizados, certo? Muitas das propostas também são feitas, aqui a professora Maiane trouxe, a gente substitui as sacolas plásticas por sacolas retornáveis. A gente também promoveu a ideia nas escolas da realização de bazar, né, de roupa, acessório, sapato, para que a gente possa diminuir o nosso consumo. Muitas vezes temos em nosso armário acessórios e roupas em perfeito estado, que a gente, por algum motivo, não tem mais aquele laço afetivo com eles e não quer mais usar, então a gente pode estar, se reunindo em grupos, seja na comunidade escolar, entre vizinhos, familiares, para promover troca, né, dessas coisas que a gente não quer mais, e a outra pessoa pode também ter uma coisa que é de nosso interesse, então a gente vai estar diminuindo o nosso consumo, porque toda vez que a gente consome, matérias-primas precisam ser tiradas da natureza para que aquele material seja fabricado, né? Então, a gente, diminuindo o nosso consumo, a gente também ajuda o meio ambiente. Roupas, geralmente, tecidos, eles são de difícil reciclagem, porque tem que fazer a coleta do fio a fio, né? Então, consumir muita roupa agride o meio ambiente, porque a maior parte dela realmente vira toneladas de lixo. E outra coisa é que, por exemplo, os jeans usam uma quantidade absurda de água para serem fabricados e lavados, então a gente estaria ajudando o meio ambiente dessa forma, se a gente trocasse, né? Então, essas foram algumas das propostas que a gente levou para as escolas, para que os alunos adotassem, né, no seu dia a dia, para que pudesse cada um estar fazendo um pouquinho a sua parte na preservação ambiental. Professora Flora. Silverson, eu posso só complementar um pouco a fala da Flora? Posso? Bom, eu acho que você falou no público-alvo, né? Que o público-alvo dessa fala são a maioria crianças do ensino fundamental. Eu vejo também, assim, diante de todas essas estratégias, as crianças, elas são multiplicadoras do conhecimento. E muitas vezes os nossos pais não têm acesso a essas informações. Desnecessárias. Não têm acesso a essas informações e acaba utilizando, como você falou, de forma desnecessária. Então, eu acho que é importante que essa temática seja discutida no nível fundamental, justamente por isso, né? Por a gente entender que as crianças vão ser multiplicadoras dessas ações. Professora Cília, agora eu queria que a gente se dirigisse também não só às crianças, que apesar de serem multiplicadores, mas aos pais. Uma vez você comentou comigo, né, que uma professora você até fazia a reutilização de material de construção, uma coisa assim. Tu falou até um nome bonito que eu não me esqueço, PERM alguma coisa, né? Que eu acho acho muito importante, inclusive isso eu comecei a fazer lá em casa, né? A Cília conhece minha área verde lá em casa, sabe do que eu estou falando, né? E eu creio que essa parte é tão simples, mas que também contemplaria não só as crianças, mas como os pais das crianças, porque eles também já poderiam ter uma outra visão do que é reciclar e como poder reaproveitar algumas coisas. O nome bonito é permacultura. E assim, permacultura é um nome que vai muito além do que apenas reciclar, né? Mas o que a gente está querendo focar aqui é o seguinte: o Silverson, lá na área verde dele, utilizou de um carrinho de mão antigo, que não tinha mais roda, que não tinha mais nada, já estava furado, e utilizou dele para fazer um canteiro de coentro. Ok, ótimo, válido. Já vi em outras casas a utilização de balde de tinta para ser canteiro de uma planta, também bonita.
já vi panela, já vi bacia, já vi esse usar de materiais que não servem, que já eram de outros fins e estão sendo agora para outros, faz parte da permacultura, mas também é de um uso de reutilização. É da reutilização dos R's aí e não está sendo levado para o lixo. Então, a partir do momento que você, pai, está pegando aquele material e está reutilizando dentro da sua casa, e a partir do momento que você serve de exemplo para seu filho, ele está vendo que, olha, a partir disso eu posso fazer isso. Você está dando 2 ou mais funções para um objeto só, você está dizendo a ele que você pode fazer mais, você está aguçando a curiosidade, você está fazendo com que ele pode ir além, você está mostrando a inteligência. Então, isso é uma forma de educar, entende? Isso é uma forma de mostrar que ele também pode fazer mais. Quantas vezes a gente já não viu uma criança pegar pecinhas no chão ou em qualquer outro lugar e imitar o que está acontecendo na rua? Porque ele vê. Então, é da mesma forma. A partir do momento que ele vê a gente fazer isso, ele vai fazer também. É isso. Bom, gente, eu acho que já está ficando até um vídeo longo demais, é porque o debate, quando é bom, ele se estende mesmo, né? Em nome da secretária da Educação, Silmara Oliveira, em nome da prefeita Carmelita Castro, né, que é quem disponibiliza, quem dá todo o suporte para a gente trabalhar nesse sentido, ela sempre preza a questão do meio ambiente, sempre vem buscando, as coisas são difíceis, né? Nós estamos há mais de um ano tentando implantar um sistema de coleta seletiva na cidade, mas não é fácil. A professora Maia exemplificou bem que já temos 3 pontos de coleta na cidade, né, de coleta seletiva, que é um no Mercado Produtor, outro na Praça das Sentas, lá no Gavião, e outro na creche José Bastos Lopes, lá no Santa Luzia. Nós temos 3 pontos de entrega voluntária. E estamos pretendendo estender para mais 3, né? Esse daí é um projeto ainda que eu não posso falar, mas que a gente vai precisar do apoio das universidades, principalmente, né? A professora Cília, minha irmã, já sabe do que eu estou falando, mas é um futuro bem próximo, porque são as cabeças pensantes. Eu creio que o setor universitário são quem, primeiro, seria o pontapé inicial, porque eu acredito que é quem como é que eu posso dizer? Quem abraçaria a causa de uma forma mais ampla, para assim poder conscientizar a população, né? Universitário, quem já foi universitário sabe que a gente às vezes é meio aguerrido, meio chamam a gente de doido, taxam a gente universitário de doido, mas na realidade a gente quer só produzir, só um futuro melhor, né? Então, nós temos em São Raimundo hoje a cooperativa, né? Que é a cooperativa do Morro do Mel, a Coopereco, que ainda de forma, como é que eu posso dizer, precoce, ainda estão engateando nessa questão de vir buscar o produto selecionado, vir buscar a coleta na cidade. Ainda fica aquele receio também, né, deles virem atrás, mas tem um telefone disponível que depois eu posso passar para vocês também ficarem com ele, que assim que ligam, eles vêm até você buscar o papelão, a garrafa PET, né, o equipamento eletrônico, uma mesa de ferro velho, uma cadeira velha, eles vêm buscar, estão sempre disponíveis para a gente. E quem puder ir levar também, fica perto daqui da cidade, o galpão deles. Eles têm um galpão aqui na Altamira, né?
E tem a casa deles também que eles recebem, que é no Morro do Mel, que fica mais ou menos uns 8 quilômetros daqui da cidade, né? Lá é um ambiente são pessoas muito acessíveis, o ambiente lá é excelente. Você conhecendo lá, você tira toda aquele estigma de lixão. Não é o lixão, é material reciclável, não é lixo seco, é lixo seco. Uma vez, o ano passado chegou um carregamento de plástico e papelão da empresa de energia eólica lá de São João do Piauí, daquela região, que eles sempre estão doando. Você se sentia lá, dá vontade de você deitar naquele monte de papelão. Eu me senti criança lá novamente, né? Então, é uma força que a gente precisa dar para eles, é uma conscientização que a gente precisa ter. Nós, como São Raimundenses, nós como pessoa, aí eu já saio do meio político e falo como população também. Nós temos que ser conscientes nesse sentido. Não é fácil, nós todos aqui, nós sabemos que não é fácil, porque é muito cômodo para a gente ir no supermercado e pegar uma sacola, é muito cômodo. É muito cômodo a gente usar um cano do plástico, porque a comodidade é isso. Mas a gente tem que pensar no futuro. Não temos que pensar no nosso, não, porque o nosso nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo no futuro das outras pessoas que ainda nem nasceram. Como é que nós vamos deixar o planeta para eles? Né? Então, acho que nesse sentido que a fala, que a mensagem que a gente deixa aqui hoje, né? Se as professoras tiverem alguma consideração ainda a fazer, desde já eu agradeço, né? Como já falei, agradeço a participação de vocês, espero que daqui esteja nascendo uma parceria muito grande daqui para frente, né? Com conhecimento, que é sempre válido, né? Os técnicos da Secretaria de Educação, tanto o secretário de Meio Ambiente, são muito abertos a esse tipo de diálogo no meio ambiente, a prefeita também é muito aberta, e que nasça realmente, nasça uma parceria, né? Que daqui para frente, o projeto da MAI, que é Capivara Sustentável, né, MAI? Pessoal, desculpe estar falando Mai, Flora, Cília, porque são do meu convívio, viu? Eu tento falar técnico, mas não consigo. São amigas, são pessoas, a Cília é minha irmã, a Mai e a Flora são amigas da família. A gente já convive há muito tempo, né? Espero que esse projeto seu, já acompanhe há algum tempo, tenha sucesso. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, né? E é só agradecer. Se você tiver alguma consideração para finalizar, aqui eu encerro minhas falas. Só agradecer mesmo. Obrigada. Obrigada, Silvia. Eu me encontro à disposição, certo, para colaborações futuras. Eu também gostaria de agradecer ao Silverson e à Prefeitura novamente. E como a professora Maiane falou, nós da Univasf estamos lá, né, receptivos para parcerias e para quem tiver interesse de abraçar nossas causas e nossos projetos. É isso. Tchau, tchau. Tchau.